Bom dia, conta pra gente como está sendo o seu domingo. Vamos botar aquele sorriso no rosto e aproveitar o dia? Por falar em sorriso, você sabia que a nossa saúde bucal, a saúde dos nossos dentes, pode afetar todo o corpo? Para conversar sobre esses e outros pontos, convidamos o Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior. Surgiu alguma dúvida durante o programa? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e mande a sua pergunta que a gente responde. Não saia daí. O meu doutor volta já. Um belo sorriso faz toda a diferença, não é mesmo? Para falar em saúde bucal, estamos aqui com o Dr. Carlos Henrique Guimarães Júnior, doutor em ortopedia e saúde coletiva, diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e atual presidente do Conselho Regional de Odontologia. Dr. Carlos, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, disponibilizando um pouco do seu tempo para a gente tratar dessa questão tão importante que é a saúde bucal. Muito obrigado, doutor Gutenberg. É um prazer estar aqui com vocês e conversar com os telespectadores nesse dia de domingo. Carlos, o pessoal costuma dizer que a saúde começa pela boca, né? Exatamente. É verdade? Como é que é isso? A saúde começa pela boca, né? A odontologia ela evoluiu muito nos últimos 50 anos, né? Eu costumo dizer que meu pai acabou perdendo os dentes muito cedo, meu avô faleceu com 68 anos, hoje meu pai tem 87 anos depois que ele fez os implantes, ele mastiga bem, se alimenta bem. Eu tenho restauração de amálgama, meu filho tem nenhuma restauração. Por quê? Porque a prevenção hoje é uma realidade dentro da odontologia. Então realmente a saúde começa pela boca, a expectativa de vida ela aumenta quando você mantém seus dentes até ficar velhinho. Então é muito importante essa prevenção, essa higiene bucal diária, passar o fio dental, fazer uma boa escovação. Então, realmente, a saúde começa pela boca. Melhora a autoestima, melhora a expectativa de vida e realmente previne outras doenças. E a saúde bucal do brasileiro, como é que está? Saúde bucal do brasileiro, como eu disse, houve uma melhora, né, devido exatamente à fluoretação na água de abastecimento, a próprio flúor que não tinha na pasta de dente, a própria evolução da odontologia. A odontologia hoje, ela é considerada do Brasil a melhor e maior odontologia do mundo. Tem 400 mil cirurgiões dentistas inscritos em todo o Brasil. Então, em comparação com outras regiões, como os Estados Unidos e também outros continentes, né? Europa, então não existe essa procura pelo tratamento odontológico como tem no Brasil. Existe no Brasil as pessoas buscam mais tratamento, existe essa busca não só pela estética do sorriso, como também pela estética da face, né? Hoje a harmonização facial é uma realidade dentro da odontologia, porque as pessoas têm uma necessidade de melhorar a sua autoestima, uma necessidade de uma busca constante pela estética, não só do sorriso, como a estética da face. E qual a importância ou qual o principal problema de saúde bucal do brasileiro? Ainda nós somos considerados, né, o país dos desdentados, né? Principalmente as pessoas mais humildes, né? A população mais humilde tem ainda muita dificuldade de acesso ao tratamento. Aqui no Distrito Federal existe um esforço louvável, né, de todo o governo, já de um bom tempo, nesse atual governo, de ampliar o atendimento odontológico na rede pública. E nós estamos hoje num desejo, né, constante de estimular realmente a continuação dessas nomeações desses profissionais que precisam entrar em atividade para realmente fazer parte da equipe de saúde, das equipes de saúde da odontologia. Então, hoje em dia, o cirurgião dentista ele não somente vai fazer um atendimento direto no consultório odontológico, ele vai para a rua, ele vai visitar juntamente com as equipes de saúde, tem pessoas acamadas, né, regiões mais humildes aqui do Distrito Federal. Então, realmente, o cirurgião dentista hoje faz parte das equipes de saúde bucal, que realmente é uma profissão que deve ser valorizada e a gente pede, né, para que o governo se sensibilize em relação a essa nomeação desses profissionais. Bem, Carlos, a importância do dentista na escola, né, é fundamental, né? A educação bucal nas escolas. Nós temos dentistas nas escolas para fazer a prevenção, né? Eu gostaria de você falar sobre isso, mas falasse também se existe ou se é importante ter um dentista nas equipes de saúde da família.
Exatamente, doutor. Por um tempo atrás, né, dentro da Fundação Educacional, antiga Fundação Educacional, nós tínhamos dentistas nas escolas. Hoje existe um programa dentro da Secretaria de Estado de Saúde para ampliar os cirurgiões dentistas nas escolas. Isso é fundamental para fazer um trabalho de prevenção, porque não adianta só chegar numa situação já que a pessoa perdeu o seu dente, quando ela poderia já estar fazendo um trabalho de prevenção desde o período escolar, desde a idade escolar. Então, a gente entende que realmente incentivar essa ampliação desse programa nas escolas é fundamental para a melhoria da saúde bucal das nossas crianças. Então, eu acredito que todo esse trabalho que o governo vem fazendo, né, a gente conhece e o Conselho Regional de Odontologia tem essa missão também. O Conselho Regional de Odontologia tem a missão de fiscalizar e regular a profissão, mas também ela tem a missão, o Conselho Regional de Odontologia tem a missão de fomentar a saúde bucal. Por isso que dentro dessa nossa gestão nós estamos fazendo um trabalho hercúleo de incentivar realmente a ampliação do atendimento em saúde bucal no Distrito Federal, porque tem muitas pessoas, a população precisa desse atendimento, precisa que haja uma ampliação desse atendimento dentro do Distrito Federal. Carlos, e a presença dele na estratégia de saúde da família, nas equipes de saúde da família? Já existem? Doutor, ou é fundamental, exatamente, a nossa odontologia, ela em conjunto com todas as ações dentro da Secretaria de Saúde, se nós fazemos uma pesquisa simples no próprio site do governo do Distrito Federal, verifica-se que realmente existe as equipes de saúde bucal, o cirurgião dentista está vendo essa ampliação das equipes de saúde bucal, porque realmente não é somente ter um consultório odontológico, tem que fazer parte de uma equipe de atendimento interdisciplinar, em integração com os médicos, os enfermeiros, os técnicos em saúde bucal, que é outra categoria que está precisando urgentemente que haja um concurso para a contratação desses técnicos em saúde bucal no Distrito Federal, porque o cirurgião dentista ele não trabalha sozinho, ele precisa de um técnico em saúde bucal para auxiliar nessa questão da esterilização, da desinfecção dos instrumentais. Então, realmente, essas equipes de saúde bucal, essas equipes de saúde da família, elas precisam estar completas. Então, nós sabemos que já houve uma ampliação, me parece que foram 22 equipes, que já houve uma ampliação das equipes de saúde da família. Então, a gente pede que realmente continue nessa ampliação para que realmente a população do Distrito Federal receba um atendimento digno que ela merece. Brasília tem mais de 10 mil dentistas, né? Essa quantidade de dentistas existentes no Distrito Federal é o suficiente para atender a nossa demanda? Por incrível que pareça, né? Apesar de ter 10 mil dentistas, nós temos uma população que não tem condições de acesso a esse atendimento, né? São pessoas mais humildes que realmente precisam priorizar o pagamento do seu aluguel, a compra da sua cesta básica e muitas vezes vai deixando a questão da saúde bucal para depois. Isso talvez seja também uma situação que o paciente, que a população só vai quando está sentindo dor. E muitas vezes sente medo do dentista. A gente não gosta nem de falar essa palavra, né? Porque, na verdade, hoje o cirurgião dentista evoluiu muito. Porque hoje o cirurgião dentista, ele tem conhecimento de experiência, que a gente chama de conceito de economy ou economy experience, né? Que é o conceito de experiência de economia. Ou seja, o dentista te recebe bem, às vezes ele te oferece um cafezinho, uma água, como se você estivesse na sua casa. Então, hoje em dia mudou completamente a odontologia. Houve uma modernização dentro dos consultórios odontológicos que são um acolhimento muito diferente do que tinha no passado. Então, até as clínicas mais humildes hoje, em regiões mais humildes do Distrito Federal, têm esse conhecimento de atendimento, de acolhimento para esses pacientes. Então, o que a população precisa ter ciência é que precisa ir ao dentista pelo menos a cada 4 a 6 meses para fazer uma simples radiografia, para fazer uma prevenção, ou que a comunidade acaba conhecendo como limpeza, na verdade uma profilaxia. Por que a gente fala profilaxia? Porque a prevenção é o tratamento, você precisa aprender a escovar os dentes, porque muitas vezes você escova os dentes, mas não sabe a técnica correta. Então hoje o cirurgião dentista,
Ele até te ensina corretamente como é que você vai escovar os dentes, como é que você vai passar o fio dental. O grande problema hoje também da odontologia é a doença periodontal. A doença periodontal é a perda do dente pela questão da gengivite. Se você tiver com uma gengiva vermelha, se você olhar no seu espelho agora e ver a sua gengiva vermelha, você já tem uma gengivite, ou seja, uma inflamação da gengiva. Você não pode deixar essa gengiva ficar inflamada, porque dali ela vai partir para uma doença periodontal, que a gente chama de periodontite. Começa a dar uma bolsa na gengiva, começa a entrar resíduos de alimento, começa a inflamar e você começa a ter perda óssea. Então, quando nós somos mais jovens, crianças, a gente tem uma possibilidade maior de ter cárie. Quando a gente vai envelhecendo, e hoje a população está envelhecendo, ela começa a ter problemas de doença periodontal, começa a ter problema de perdas dentárias, porque você não vai tendo aquele cuidado de passar o fio dental, fazer uma boa escovação. Então, doutor, é muito importante a prevenção desde o início. Perfeito. Carlos, a vida moderna trouxe diversos desafios para a saúde bucal, como o consumo de fast food, açúcar, além de problemas como ansiedade, bruxismo noturno, refluxo, entre outros. Como os dentistas enfrentam essa questão e quais são as melhores estratégias de prevenção para garantir que as crianças cheguem à vida adulta com dentes saudáveis? Exatamente, né, doutor? A questão da prevenção é fundamental. Para você ter cárie, você precisa ter 3 fatores. Um é o dente, a outra é a bactéria e a outra é o açúcar. Se você faz uma orientação de dieta alimentar, normalmente uma criança, ela se alimenta muitas vezes ao longo do dia, um adolescente se alimenta muitas vezes ao longo do dia, come um biscoito, come uma bolachinha, chupa uma bala. Então, ao longo do dia, várias vezes ao longo do dia, ainda mais se a criança está só no período escolar e depois ela vai para casa, ela passa a tarde inteira se alimentando frequentemente. Na escola também, tem que haver um incentivo de alimentações saudáveis na escola, porque muitas vezes a criança vai comprar um chiclete, vai comprar uma bala, um doce e vai ter aquela quantidade de açúcar. Uma vez eu fiz eu estava passeando no Jardim Botânico, eu quis experimentar aquelas balinhas, aquelas balinhas de mel, né? Eu falei, eu vou chupar um pouquinho de balinha de mel aqui. Eu comecei a sentir uma erosão ácida, sentir uma acidez nos meus dentes, comecei a sentir dor no meu dente quase que imediato, porque era a quantidade de açúcar que estava nos meus dentes. Então a gente tem que orientar a população, realmente fazer uma boa higienização após se alimentar, um refrigerante, um alimento mais açucarado. A prevenção é fundamental, doutor. Doutor Carlos, estamos chegando ao final do nosso bloco, vamos dar um intervalo, vamos voltar que o assunto está ficando, né? Está ficando aquecido. O negócio tá interessante. Nos aguarde, no próximo bloco abordaremos uma questão importante que eu acho, que é a frequência da escovação. Até o próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Hoje recebemos o Dr. Carlos Henrique para falar sobre saúde bucal da população brasileira. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar que a gente responde. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Dr. Carlos, quais os principais fatores externos que contribuem para a dentição saudável, além da escovação e do uso do fio dental? Perfeito, doutor Gutenberg. Um dos principais fatores é exatamente a dieta e a frequência alimentar, né? Se você tem uma frequência alimentar e uma dieta muito açucarada, a sua possibilidade de ter cáries, né, lesões de cárie, principalmente entre os dentes, ou mesmo porque os dentes eles têm várias fissuras e várias fóssulas e fissuras que dificultam a higienização. Então, o profissional, você que está me assistindo agora, você tem que ter um cuidado todos os dias, principalmente antes de dormir. Na hora que você for dormir, você vai sentir que a sua boca vai ficando um pouquinho mais seca, diminui um pouquinho aquela salivação. Então, você tem que caprichar na sua escovação, começar a escovar os dentes. De 2 em 2, a gente sugere, não é para sair escovando todos os dentes ao mesmo tempo. Começa escovando pela parte interna dos dentes, vai escovando de 2 em 2, procura inclinar a escova assim aproximadamente uns 45 graus, metade da escova na gengiva e a outra metade no dente. E vai escovando de 2 em 2, conta até 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até 20, vai escovando de 2 em 2 toda a parte interna dos dentes.
Depois que você terminou de escovar a parte interna, você vai para a parte externa dos dentes, seguindo a sequência da escovação de 2 em 2. Aqui atrás, você tem que sujar o espelho, passar a escova, vai sair aquelas bolinhas branquinhas da pasta de dente no espelho, vai escovando um por um, fazendo uma massagem também na gengiva para que você não tenha também a gengivite e a doença periodontal, porque o problema não é só a cárie, é também a questão da doença periodontal, que ela é cumulativa. Se você não cuida dos seus dentes, da sua gengiva, desde criança, você pode perder os seus dentes muito precocemente. Então, é muito importante que antes de dormir, faça uma boa higienização, passar o fio dental, principalmente antes de dormir. É claro que ao longo do dia também, toda vez que você tiver a possibilidade de escovar os seus dentes após o almoço, após o café da manhã, né? A gente brinca, né? Pelo menos desorganizar um pouquinho ali o biofilme, que a gente chamava muito de placa bacteriana, né? Então você tem que desorganizar aquela placa bacteriana para aquilo ali não se organize e acabe causando maiores problemas para o seu dente e para a sua gengiva. Doutor Carlos, tem uma questão que não é nova, sempre existiu, mas as pessoas passaram a ter mais conhecimento de algum tempo para cá, que é a odontologia hospitalar. Excelente. Explique aí para a gente o que é a odontologia hospitalar e qual a importância dela dentro dessa estrutura hospitalar. Excelente assunto. A odontologia hospitalar, ela acabou de ser reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como uma especialidade dentro da odontologia. E o que é mais bacana, doutor Gutenberg, é que os próprios médicos estão acolhendo os cirurgiões dentistas nas UTIs. Eles realmente consideram a importância da presença do cirurgião dentista na UTI, porque muitas vezes você tem um paciente que está numa UTI que está tendo o tempo todo infecções recorrentes, que às vezes a causa é dentária, às vezes é uma infecção dentária, um abscesso gengival, é uma lesão apical, um problema dentário que o paciente ele agrava aquela infecção durante a UTI. Os médicos ficam tratando com vários tipos de antibióticos, mudando os antibióticos, quando muitas vezes se verifica que o paciente tem um problema nos dentes. Um abscesso dentário ali, né? Um abscesso dentário. Então, essa integração está sendo fantástica para a sobrevivência dos nossos pacientes, que isso também é algo que a Secretaria de Saúde tem que estar atenta, porque precisa aumentar a quantidade de cirurgiões dentistas nas UTIs. Inclusive tem uma lei, né, uma lei orgânica que obriga que todas as equipes do serviço público têm que ter um cirurgião dentista também nas UTIs. Então a odontologia hospitalar hoje é fantástica para a sobrevivência dos nossos pacientes. Realmente um assunto muito importante nos dias atuais. Tem uma questão que a gente falou aqui superficialmente, mas eu gostaria que você abordasse um pouco melhor, é a questão do bruxismo e o tratamento, que é uma coisa comum, né? Exatamente. O bruxismo, antigamente a gente achava que o bruxismo era a única causa do bruxismo, era o mau posicionamento dos dentes. Hoje nós sabemos que a causa do bruxismo ela é multifatorial, né? O paciente pode ter, até por questões de erosão ácida, por questões também de refluxo gastroesofágico, o paciente pode desenvolver um bruxismo. Por outras situações como liberações de dopamina, o paciente pode desenvolver um bruxismo. Então, o bruxismo é algo que precisa ser tratado de forma também interdisciplinar dentro da odontologia e da medicina. E o bruxismo tem a ver com aquela síndrome da articulação temporomandibular, da ATM? O que normalmente acontece, o paciente que começa a desenvolver um hábito parafuncional de ranger os dentes, né? O paciente começa a apertar os dentes. Às vezes não está relacionado com o estresse. Então, o estresse às vezes pode ser um gatilho, mas o paciente pode desenvolver um apertamento dos dentes e a gente sugere que o paciente, se ele desenvolve um apertamento dos dentes, se ele tem um apertamento parafuncional, um hábito parafuncional, ele deve procurar o cirurgião dentista para atuar imediatamente, no mínimo, instalar uma placa de proteção para que ele não venha a perder esses dentes. Os dentes podem se quebrar
literalmente, porque o paciente aperta muito os dentes e o dente não consegue aguentar aquela pressão muscular dos dentes, que pode também desenvolver a disfunção da articulação temporomandibular. Então, hoje em dia, o profissional está treinado para tratar, também temos uma especialidade de disfunção temporomandibular que faz o tratamento dessas patologias. Então tem causa e efeito, né? Sim. Perfeito. É a dúvida que eu tinha. O pessoal reclama, tal, tem dificuldade, aquela história toda, e o bruxismo pode levar a isso. Então é fundamental identificar, tratar, e o tratamento é simples, né? Sim, na verdade é um tratamento interdisciplinar, pode haver necessidade de fisioterapia, pode haver necessidade de fonoaudiologia, pode haver necessidade da cirurgia bucomaxilofacial, pode haver necessidade da ortodontia, pode haver necessidade do especialista em disfunção temporomandibular. Então, realmente precisa, e hoje também sabemos que a Secretaria de Saúde tem esse tipo de atendimento para a população. Com o aumento das intervenções estéticas na odontologia, como você enxerga essa tendência? Em sua opinião, até que ponto esses procedimentos contribuem para a saúde bucal e em que medida elas se relacionam com a autoestima dos pacientes? Dr. Gutenberg, é fantástico esse crescimento que houve da harmonização orofacial dentro da odontologia. Regiões mais humildes, hoje você pode encontrar um cirurgião dentista treinado para melhorar a autoestima dessa nossa população. Então, realmente, quando a gente percebe que uma pessoa tem algum incômodo em relação à sua face e ela busca o tratamento, ela consegue esse resultado, ela tem realmente uma autoconfiança, uma autoestima fantástica que muda completamente a sua qualidade de vida. Então, hoje em dia, é muito importante você procurar profissionais, especialistas, preferencialmente especialistas. Você tem como acessar o site do Conselho Regional de Odontologia. Nós temos um serviço de ouvidoria dentro do Conselho Regional de Odontologia. Você pode acessar também as páginas do Instagram do Conselho Regional de Odontologia para verificar se o seu profissional está inscrito no Conselho Regional e também se ele tem algum título de especialista também registrado. Todos os profissionais regularmente inscritos estão cadastrados no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal. E nós estamos à sua disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários para que você faça um tratamento de excelência, porque essa é a missão do Conselho Regional de Odontologia, é buscar a excelência da profissão, zelar pelo bom conceito e pelo prestígio da profissão da odontologia no Distrito Federal. Isso é muito importante. Você é presidente do Conselho Regional de Odontologia e deve enfrentar o mesmo problema que o Conselho Regional de Medicina enfrenta. Como é que está no mercado a prática de pessoas que não são dentistas na odontologia? Chamo o dentista prático. Por incrível que pareça, ainda existe isso em Brasília, né? De vez em quando você tem aí denúncias de que o dentista prático ou falso dentista fez um tratamento, não deu certo e tal. Como é que vocês enfrentam isso? Porque para você que nos assiste, tem que ter em mente que não é só procurar o médico especialista, o médico. Tem que procurar o dentista também, não o falso médico ou falso dentista. Não profissionais que se anunciam com formações que não tem e termina causando aí o que a gente viu aí, complicações e óbitos. Como é que a odontologia enfrenta essa questão do exercício ilegal da odontologia? Dr. Gutenberg, bem pontuado, realmente a importância hoje do Conselho Regional de Odontologia. Hoje nós temos um Conselho Regional atuante que diariamente responde às denúncias que nós recebemos. Muitas denúncias são feitas até de forma anônima pelo WhatsApp e os profissionais, os nossos fiscais buscam a informação se realmente o profissional tem habilitação, se é um profissional registrado dentro do Conselho Regional de Odontologia, que é o que regula o exercício da profissão. Então, realmente existem profissionais, ainda tem profissionais que não estão regularmente inscritos
não têm a formação adequada e hoje o Conselho Regional é atuante nesse trabalho diário, né? Nós temos uma equipe de fiscalização constante nas ruas que, ao tempo todo, em cima de uma denúncia ou mesmo exigimos também a questão da divulgação, ou seja, os profissionais precisam informar o número do seu conselho regional, o número do seu CRO. Então a população deve, quando ela buscar um atendimento, ela deve procurar saber na placa do cirurgião dentista qual é o número do CRO, porque também não é só o cirurgião dentista, também nós temos hoje, doutor, aproximadamente quase 3 mil empresas de prestadoras de assistência odontológica. Essas EPAOs que nós chamamos, as empresas prestadoras de assistência odontológica, são quase 3 mil empresas no Distrito Federal. Então, se você passa por uma clínica e você vê uma placa, clínica odontológica, você precisa verificar se nessa placa tem lá o número do EPAO, empresa prestadora de assistência odontológica. Essa empresa é registrada oficialmente dentro do CRO do Conselho Regional de Odontologia. Doutor Carlos, infelizmente chegamos ao final do nosso segundo bloco. Agradecer a sua presença e já pedir aqui o seu compromisso de voltarmos com esse assunto, que está bastante empolgante e tal, mas infelizmente nosso tempo acabou. Obrigado mais uma vez, obrigado a quem nos assiste e se tiver redes sociais, Instagram, à disposição para quem quiser localizar. Muito obrigado, doutor Gutenberg. O Instagram é do Conselho Regional de Odontologia, CRODF, Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal. O site é www.crodf.org.br. Os canais de ouvidoria, crodf@crodf.org.br. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Carlos. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos na TV Brasília a partir das 10h30 da manhã, sempre falando de saúde e bem-estar, com especialistas que trazem informações úteis e seguras para você. No YouTube, em nosso canal Meu Doutor BSB, você pode assistir outros episódios. Já falamos sobre Alzheimer, doenças respiratórias, sazonais, obesidade, cirurgia bariátrica e muito mais. Para entrar em contato conosco, visite nosso perfil no Instagram, @meudoutorbsb. Lá você pode enviar dúvidas sobre a saúde ou alguma sugestão de tema para o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Esperamos você no próximo domingo.